Fala, traders e investidores! Mais uma semana que se foi. Hoje é dia 1º de novembro de 2025 e fechamos aí mais uma semana. Não tão bem quanto gostaríamos, mas dentro do esperado pelo sistema, dentro da volatilidade já esperada pelo sistema. E estamos aí desde o nosso início com 123 dias corridos, 87 dias operados com menos 2,32%. Essa semana foi uma semana aí negativa, né? Porém, estamos na luta aí, né? Estamos trabalhando, tivemos aí um mês logo no começo lá bem difícil, recuperamos, tivemos o mês de setembro bem do 0 a 0 e esse outubro levemente negativo. É um problema? Não. Era melhor se tivesse positivo? Com certeza. Porém, sabemos que estamos aí na luta, estamos combatendo um bom combate e o sistema está fazendo o que ele foi desenvolvido para fazer, que é trabalhar as operações com baixo risco e buscando o seu retorno no longo prazo. Ah, mas no retorno no longo prazo para 4 meses está muito pouco. Nosso próximo ponto de parada é 8%. Então, temos que ter ciência de que estamos aí plantando boas sementes. E essas boas sementes vão nos produzir alguns frutos quando o mercado nos possibilitar. Vamos lá dar uma olhada. Se não considerássemos saldo em aberto, operações abertas, estaríamos com 37,87% hoje. Porém, como eu venho sempre falando, isso aqui é um valor que não é um valor líquido, é um valor bruto. Se é um valor bruto, é uma rentabilidade? Sim. É essa rentabilidade que vai pagar nossa saída para pegar o lucro. Porém, não é uma rentabilidade real. A gente trabalha aqui desde o início de forma clara e objetiva, sem enganar ninguém, sem querer maquiar resultado algum. Mesmo lá dentro do MetaTrader, o valor que ele nos passa é um valor bruto. Ele não calcula o valor líquido. Então, o que a gente tem que ter condição de fazer é discernimento de entender que fizemos esses 37,87%? Sim, fizemos. Porém, ainda não pagamos os nossos fornecedores, então ainda temos que pagar para sair. E a hora que pagar para sair, aonde estaremos? Em uma situação melhor do que este último fundo. É isso que é o nosso objetivo. A gente vai ter fundos ascendentes. Se os fundos são ascendentes, a gente está buscando valorização do nosso capital. Vamos dar uma olhadinha aqui como foi esse mês. Um mês bem interessante, né? Esse mês de outubro, um mês em que teve o maior número de dias úteis operáveis aí. Não tem como ter mais do que 23 dias no mês. 23 dias é o máximo. E tivemos aí o máximo de dias operáveis dentro desse mês de outubro. E 100% desses dias operados pelo robô no mês. Fizemos aí uma boa rentabilidade, porém é saldo bruto. Então, sempre temos que ter em mente que é importante ter uma rentabilidade? Sim, porque essa rentabilidade que nos facilita a chegar nos nossos objetivos, a pagarmos para sair dos nossos heads ruins. A gente tem que fazer dinheiro no balanço para poder pegar o lucro, mesmo pagando as operações que estão para trás. E esse mês positivo nos ajuda a fazer isso, a gerar caixa. Então, isso é uma coisa muito boa, muito importante e que vem acontecendo seguidamente.
E vamos dar uma olhada lá nos ativos para ver como foi essa última semana. Áudio USD. Estamos aí no áudio USD. Bem tranquilo, né? Redeado. Porém, foi uma semana de pouca movimentação aí, de poucas saídas, na verdade, no áudio USD. Não conseguindo aí gerar muito caixa nessa semana. Porém, ainda está bem levinho, bem tranquilo. Estamos aí bem sossegado com o áudio USD. Já tinha feito uma correção na semana passada. O euro, o euro vem aí mantendo aí a sua majestade, né, no nosso sistema. Fechou a operação logo na terça-feira, fechou mais uma estrutura na quarta-feira, fechou outra estrutura na quinta-feira e já vem trabalhando aí com algumas operações para a semana que vem em uma zona de negociação até que interessante. Ainda está muito levinho, né? Muito poucas operações, mas está trabalhando bem, está produzindo, está fazendo o seu papel dentro do portfólio. Por que é importante que a gente trabalhar com portfólio? Porque se um ativo naquele ciclo, naquele mês ou naquela semana, ele não está tão bem e um outro está muito bem, eles acabam equilibrando, dando uma certa estabilidade na nossa curva de capital. Então, isso é muito importante, termos ativos que andem de formas diferentes. Apesar de serem ativos de Forex, todos eles que eu opero são relacionados ao dólar, mas eles têm movimentações completamente diferentes uma das outras. E o USD-CAD? O USD-CAD é o ativo que está mais tempo aí na operação, na estrutura, mas teve uma semana bem interessante aí de produção de resultados. Por quê? Ele precisa de se ajudar a sair desse red, a sair dessa situação. E ele ter operações sendo fechadas, ele me ajuda muito nisso. Então estamos aí bem felizes com a semana do USD Card. Foi uma semana que ele conseguiu fechar operações todos os dias, operações pequenas, sim, operações levemente pequenas. Porém, teve uma movimentação muito pequena o ativo. O interessante é que, por mais que ele andou pouco, a gente conseguiu, mesmo assim, rentabilizar nesse pequeno range. O SDCHF também teve uma semana relativamente boa, teve 2 dias aí sem operações, mas teve outros 3 dias pegando várias saídas, várias operações. Também é um ativo aí que vejo aí ele muito bem colocado para em uma pequena movimentação do mercado, a gente conseguir encerrar essa estrutura. O S&P está vindo aí também de uma semana bem lateral, né, bem difícil, porém ele até que conseguiu trabalhar um pouco, teve 2 dias que não trouxe rentabilidade, mas teve novas entradas, melhorando a nossa zona de negociação, que também é muito interessante. E mais a segunda, terça e sexta com algumas saídas. Então, está tranquilo, ele está leve ainda de posição. Temos aí essa posição aqui um pouquinho pesando no valor do nosso sistema aí, mas ele está muito leve, muito tranquilo. Estamos aí bem sossegado com o S&P. Fiz aqui queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui um resumo do nosso período total, né? Desde lá do nosso dia 3/7, foi o dia que começou a nossa saga até hoje, para que notássemos que todos os ativos estão positivos. Não temos aqui ativo nenhum negativo, todos positivos. Por que todos estão positivos? Porque mesmo eles estando com operações abertas, todos eles vêm produzindo e vêm trabalhando em prol do nosso portfólio. E é isso que nos interessa. E é essa que é a importância de ter várias operações abertas e vários ativos abertos.
E também podemos notar aqui muito claramente que, apesar de estarmos operando com robôs, temos muitos dias com poucas operações. Muitos dias em que apenas um ativo teve alguma operação. Então, não é a, o overtrading ou operações, operar demais, não tem nada a ver com o robô. Tem a ver sim com o sistema implantado para esse robô ser executado. Tivemos até um dia de 0 operações aqui, ó, logo lá no comecinho. Então, o importante é a gente entender o que está acontecendo. Estamos aí praticamente em uma situação de acumulação em que daqui a pouco o nosso sistema ele dá aquela pegada para cima e ele nos paga. E os nossos relatórios, deixa eu abrir eles aqui que eu não tinha aberto ainda. Como estamos? Estamos aí com realizado, né, do mês de setembro, 294,12, um bom valor aí em relação ao mês. Quanto vai dar isso de porcentagem? 11,57% fizemos aí no mês de outubro, porém é um valor bruto. Temos que sempre ter assim, total convicção de que esse valor aqui não é líquido. É importante ter esse valor aqui para cima? Lógico, é muito mais fácil você sair de uma situação ruim fazendo dinheiro do que não fazendo. Porém, ainda estamos aí correndo atrás de fechar os nossos heads. Logo, logo eles vão ser fechados. Estamos com, hoje, um 25,01% de rentabilidade aí na saga bruta. Aqui dentro do MetaTrader tem uma diferencinha lá para a minha tabela do Excel, pois aqui ele considera os 750 dólares de créditos que a corretora me dá, 50% do valor depositado como saldo. Então, com isso, a gente acaba tendo essa leve discrepância aí dos valores. Eu não considero esses 750, eu considero o dinheiro realmente que eu depositei. Então, eu estou um pouquinho mais para frente lá do que aqui, porque o valor inicial lá é menor do que aqui e o valor final é o mesmo. Por isso, essa diferença. Em relação a comprados e vendidos, estamos aí dando uma leve esticada ao lado dos comprados, que superaram aí as 50 posições compradas fechadas acima do que as vendidas, o que nos mostra que o mercado está um pouquinho mais fácil, digamos assim, se é que eu posso dizer isso, para quem está trabalhando nas compras do que nas vendas. Então, temos essa situação e esperamos aí que o mercado equilibre. Sempre esperamos que o mercado seja equilibrado. 1.347 trades, 100% feito pelos robôs. Os ativos aí trabalhando aí, como sempre, em busca de produtividade, né? Temos aí o SDK correndo para cima aí, o que é bem interessante e nos mostra que ele está com vontade, né? Está com vontade de vir buscar o fechamento da estrutura, ele vai dar aquela caidinha de sempre, porém acima dessa última caída, o que me deixa bem tranquilo e bem sossegado, e é isso que o sistema faz. O sistema ele acumula, descarrega, e assim vai, vai produzindo aí o nosso resultado. E o nosso risco, drawdown zero, como já de praxe, né? Essa queda grande foi realização, não foi drawdown, nós não tomamos stop, a gente realizou a operação para ficar com o lucro. Então, não temos aí drawdown nenhum no nosso capital, rebaixamento aí
bem tranquilo. E o nosso carrego vindo aí de uma forma bem tranquila também, né? Tinha dado uma esticadinha, o mercado balançou, trabalhou, o sistema nosso já protegeu a operação, pegou alguns takes, fez mais algumas entradas essa semana, já trouxe aí o nosso carrego para 0,75, o que é muito tranquilo, pessoal. É muito importante a gente entender isso. Isso é uma coisa muito interessante do nosso sistema. Vou até abrir uma planilha aqui que a gente não tinha visto ainda, que é realmente a exposição. Eu, a gente está produzindo pouco, tem muito pouco risco. Temos o nosso objetivo de ter uma rentabilidade que vale a pena estarmos trabalhando aqui, senão não tem o porquê. Porém, a nossa exposição é muito pequena, é muito tranquila. A nossa margem de negociação aqui, ela é muito sossegada. A gente consegue estar trabalhando aí, estamos aí hoje com 647 de equity, porém temos uma margem muito tranquila e muito sossegada para estar trabalhando. Começamos o nosso sistema com 2,250, estamos hoje com 2,167. E o que isso nos indica? Isso nos indica que estamos aí estamos no negativo, estamos, mas muito pouco negativo, não é todo esse negativo aqui não. Nosso negativo não chega a 100 dólares, não chega a 90 dólares. Então, está bem tranquilo. O que o sistema faz? O sistema está carregando de um lado e soltando de outro. Na hora que o mercado nos der a situação, a oportunidade de fecharmos esse gap, fecharemos e estaremos aí com o nosso lucro em casa. Vê? Temos 565 aqui já realizados, 647 negativo. Então, é muito tranquilo, é uma margem muito pequena de risco, é uma exposição muito tranquila de ser suportada e que não vai nos tirar o sono à noite. E é isso, pessoal. Estamos aí, fechando o mês aí levemente negativo. Esperamos aí que fechar o mês que vem ali em torno dos 8% de rentabilidade, que é o que o nosso sistema busca para a nossa próxima saída, em torno aí de 2.400 dólares, quer dizer, vai colocar 150 dólares em torno de 10%, tem uma diferencinha, a nossa próxima meta é buscar levar esse nosso saldo para 8%, e é interessante isso, porque a partir do momento que a gente passar essa meta de uns 8%, como temos visto aqui que o nosso balanço, o nosso equity, aqui, geralmente ele tem balançado entre 4%, quando trouxermos a nossa rentabilidade acima de 8%, dificilmente teremos de novo um mês em que estaremos numa situação negativa. Muito no começo do sistema, um sistema de swing trade em ativos de alta volatilidade, onde nós estamos se expondo de forma consciente, muito bem pensada, para trazermos o lucro ao longo prazo. E longo prazo não são 30 dias, nem 60 dias, nem 6 meses. Longo prazo é longo prazo. Vamos ter uma boa fotografia aqui do nosso sistema quando ele estiver inteirando aí o seu primeiro ano de vida. Quer dizer, estamos ainda muito no comecinho e trabalhando e mostrando sua resiliência nos períodos bons e nos períodos ruins também. Tivemos aí essa semana, na quarta-feira, super quarta. Ah, mas foi por isso que está negativo? Não. Passamos pela super quarta
sem nem perceber que teve super quarta. O sistema, ele trabalha de forma linear, com notícias ou sem notícias. A volatilidade, 99% das vezes, nos favorece. Por quê? Temos zonas de negociação em que uma ponta está perdendo e outra ponta está recebendo. É muito interessante a gente entender isso, e é muito importante, principalmente para quem quer operar estruturas em portfólios de forma protegida, né, redeada, que é um pouco diferente de operar sem hedge, sem proteção de hedge, no mesmo ativo, porque existe duas formas de fazer hedge. Eu posso operar dois ativos correlacionados, um para cima, outro para baixo, eu vou estar fazendo uma forma de hedge. Eu posso estar comprado em ações, vendido em índices, eu vou estar fazendo uma forma de hedge. Existem várias formas de hedge, porém, a forma de hedge que nós usamos aqui é a forma de hedge mais básica, mais padrão, que é o hedge da operação. Eu tenho operações vendidas e tenho operações compradas, trabalhando no mesmo ativo ao mesmo tempo. Isso faz com que qualquer movimento para qualquer lado nos leve com o saldo para um lado e a rentabilidade, né, para outro. Então, é importante isso, pessoal, é muito importante entender que estamos, por exemplo, aqui no USDCHF, comprados de 0,8 e vendidos de 0,14. É melhor se o ativo cair? Sim, com certeza é melhor se o ativo cair, porque ele já vai impactar diretamente no meu saldo negativo. Porém, ele não está caindo com 14, ele está caindo com 6, porque os outros 8 ele está empurrando, ele está tomando, ele está ficando para trás. Mas qual é o melhor lado para mim no momento? O para baixo, com certeza. Então é ruim se ele subir? De certa forma, sim. Porém, eu tenho operações pegando dinheiro na subida também, o que faz aliviar muito o peso da ré que eu estou tomando na outra ponta. E isso é assim, a beleza do hedge e o legal de se operar por hedge. Porque ao mesmo tempo que você está ganhando de um lado, você está perdendo de outro. Ah, então eu vou operar 100% redeado. Se você tiver 100% redeado, você não vai ganhar e não vai perder nas operações, porém você vai ficar pagando taxa, então você não vai ter rentabilidade. Vai ser muito difícil você ter rentabilidade operando 100% redeado. O RED, ele é uma ferramenta para você trabalhar operações, para você trabalhar situações e proteger, de certa forma, a sua conta. Manter ali a sua conta dentro de um balanço aceitável. É para isso que serve o RED. Tanto que o meu sistema, ele nunca inicia uma operação rediano. Ele inicia uma operação para um lado. Depois que ele iniciou a operação, o que vai acontecer dali para frente é outra história. Ele vai reagindo ao que o mercado proporciona. Se o mercado me proporciona uma situação boa de cara, ele vai de cara pegar, fechar a operação, pegar o lucro, fechar a operação e começar outra. Se ele me proporciona de cara uma operação que venha contra, ele já vai começar a pensar como que eu vou trabalhar para sair dessa operação. E é essa a mágica do longo prazo e essa é a mágica de operar em estruturas dentro de portfólios em que se opere nas duas pontas. Pessoal, essa semana teve só esse vídeo. Acredito que foi um vídeo um pouco longo, mas que tem muita informação. Estamos aí numa situação em que estamos bem acumulados já, né? Estamos acumulando bem. Vamos relacionar com o nosso último topo. Acumulamos aí 700 para pegar nosso objetivo e hoje já estamos acumulando 568. Então,
como em tudo no trade, o passado, de certa forma, ele dá uma luz, né, para o que pode acontecer no futuro, e o futuro, o que nos diz é isso. Estamos aí próximos aí de fechar a estrutura toda do nosso portfólio inteiro. Se você está acompanhando as nossas operações, considere aí deixar o seu comentário abaixo, o seu gostei ou o seu não gostei, e se inscrever no nosso canal. E se quiser copiar as nossas operações, o acesso está no primeiro comentário fixado. Valeu, falou!